Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é pequeno, é estreito. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, uma tora, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele, o profeta, vão, ide. Versículo 3, e disse um dos servos, serve-te de ires também com os teus servos? E o profeta respondeu, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E este clamou, ah, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de madeira e lançou ali. E fez flutuar o ferro. E disse, levante-o e estende a tua mão e toma. Levante, estende a tua mão e toma. Essa palavra é uma palavra que ela move o sobrenatural de Deus. Ela move o sobrenatural de Deus a favor da vida do seu servo. E nessa tarde, eu quero dizer que as mãos de Deus ainda se movem ao nosso favor. Deus ele não está parado, os seus olhos não estão fechados, nem tampouco seus ouvidos tapados para não escutar o nosso clamor. As mãos de Deus ainda se movem. E o nosso Deus é um Deus que ainda faz milagre. O próprio Deus, que foi invocado ali de uma certa maneira por Eliseu, a fazer um pedaço de ferro flutuar, é o mesmo Deus que nos restitui, é o mesmo Deus que pode fazer o ferro flutuar, é o mesmo Deus que restaura famílias, é o mesmo Deus que restitui posses, é o mesmo Deus que faz milagres ainda hoje. Esse Deus não mudou, ele continua existindo, ele continua vivo. E é sobre esse poder que eu quero falar nessa tarde. E eu queria começar falando um pouquinho sobre esse profeta Eliseu. Que nós ouvimos muito falar, né, do profeta Elias, profeta Eliseu, o profeta, mas eu tenho um quê com o profeta Elias e o profeta Eliseu? E principalmente o profeta Eliseu, que eu vejo o profeta Eliseu como um profeta muito ousado. Um homem assim, vamos dizer, de uma certa maneira, um homem muito arretado, né? Muito invocado, muito ousado na mão de Deus. Nós vemos Elias lá no passado, Elias invocando os profetas de Baal, falando, olha, profetizem a Baal, peçam para Baal fazer alguma coisa. E na realidade Baal não fazia nada e o profeta Elias pedindo a Deus um sinal e Deus mandando fogo do céu. E o sucessor de Elias foi Eliseu. E a Bíblia vem dizer, se a gente anotar, Eliseu ele fez exatamente pela Bíblia, os milagres descritos na Bíblia, Eliseu fez exatamente o dobro de milagres de Eliseu. E nós conhecemos Eliseu como um homem que quando ele vai pedir uma bênção para Elias, ele pede exatamente para Elias isso. Eu quero de você uma porção dobrada. E a Bíblia vai relatar o dobro de milagres. Exatamente o dobro de milagres. Pode ser que aconteceu mais, pode ser que aconteceu menos. Mas a Bíblia relata exatamente o dobro. E Eliseu, ele sendo esse profeta ousado, eu vejo ele, a partir do momento que Deus separa Elias de Eliseu, eu vejo Eliseu tomando a capa que era de Elias, e o primeiro milagre que Eliseu faz é chegar diante do rio, ele pega, ele estende a capa, bate sobre o rio e fala, cadê o Deus de Elias? E o rio se abre. Então ele era um homem de fé e um homem ousado. E a nossa fé ela tem que ser ousada também. A nossa fé ela tem que ser ousada dessa maneira. Dessa exata maneira. Então ele bate a capa sobre as águas. Como se não bastasse, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que Eliseu, ele profetiza na vida de uma mulher que a Bíblia chama ela de mulher sunamita. Eliseu ele olha para a sunamita e fala assim, o que te falta? O que te falta é um filho. E você vai gerar um filho. E a mulher olha e fala, olha profeta, eu não estou te pedindo nada. Ele fala, não tem problema, você vai gerar um filho. E a realidade é que ela gera um filho.
esse filho vem a falecer. Ele tem uma dor muito forte, ele encontra a morte, e a mulher não satisfeita vai e busca ao profeta falando: profeta, eu não te pedi nada, foi você que orou dessa maneira. E o profeta vai até o filho e pede para que Deus restituísse a vida do filho daquela mulher. E Deus restitui a vida do filho daquela mulher. Então eu tenho Eliseu como um profeta ousado, muito ousado. O capítulo 4, versículo 38 em diante ali, se você depois com o tempo pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha no capítulo 4 de 2 Reis, vai falar que havendo fome naquela região, o pessoal prepara um alimento numa panela para servir ao povo. E eles percebem que aquele alimento estava envenenado. Como se não bastasse, esse profeta, que ele é um homem ousado, ele também era cozinheiro. Eu falo brincando que ele era cozinheiro porque a Bíblia fala que ele pegou um bocado de farinha, jogou sobre a panela e foi purificado. E todos se alimentaram e não fez mal para ninguém. Então Eliseu, ele é um profeta ousado. Eliseu, ele fala para Naamã: olha, se mergulhar, se você se banhar 7 vezes no rio, você vai ser curado da sua lepra. Eu preguei sobre isso alguns dias atrás aqui na igreja. Mas quando nós chegamos no capítulo 6, eu vivencio algo através da vida daqueles que serviam ao profeta, aqueles que estavam estudando na escola de profetas, aqueles que se passavam numa situação de aprendizagem. E essa situação de aprendizagem é a nossa situação. Nós estamos aprendendo a cada dia. Deles chegarem, olharem e dizer: olha, aqui está muito pequeno. E é a partir desse lugar que eu quero começar a pregar. Aonde parece que está pequeno. E eu quero lançar para nós nessa tarde um tema e dizer e afirmar. Eu quero afirmar isso nessa tarde. Para vocês que estão me ouvindo aqui na igreja, para vocês que nos ouvem a partir das redes sociais, das mídias sociais, eu estou afirmando a partir da Bíblia nessa tarde, que só vive o milagre de Deus quem está no projeto. Se não estiver no projeto, não vive o milagre de Deus. E isso é uma realidade. Se eu não estiver no projeto, eu não vivo o milagre de Deus. É interessante que algumas pessoas, elas vivem o milagre de Deus a partir do projeto da sua mãe, da sua esposa, de alguém da sua família, de alguém que tem orado por você. Mas nós só vamos vivenciar um milagre da parte de Deus se nós estivermos no projeto. Se eu não estiver no projeto, eu não vou vivenciar um milagre de Deus, seja qual for o projeto. E o projeto aqui proposto era um projeto de aumentar algo que parecia pequeno, de aumentar algo que estava estreito. A Bíblia vai falar que o lugar que eles habitavam estava estreito, estava apertado. E eu queria dizer assim, de início, a partir desse tema que só vive o milagre quem está no projeto, que nós devemos alargar os nossos termos. Nós devemos ter a visão de ver o lugar onde nós estamos, de olhar para o lugar que nós estamos vivendo, de olhar para a nossa família, de olhar para o nosso matrimônio, de olhar para o nosso trabalho, de olhar para a nossa empresa e ver se está satisfatório ou não. Aqueles servos, aquelas pessoas, eles olharam, eles tinham um lugar para ficar? Tinham, mas eles queriam algo melhor. E nós podemos almejar isso para as nossas vidas. Nós podemos almejar um cargo melhor, um casamento melhor, uma família melhor, um espiritual melhor, um ministério melhor, um estudo melhor. Nós podemos almejar isso para as nossas vidas. A Bíblia não vai falar que eles estavam dormindo ao relento. A Bíblia vai falar que o lugar estava apertado. E a partir deste versículo, eu quero dizer dessa maneira, que nós podemos querer algo de melhor para as nossas vidas. Nós temos o direito de olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero algo melhor. Nós temos o direito de se achegar a Deus em oração e dizer: Deus, o meu casamento até é bom, mas eu quero que o meu casamento melhore. Nós temos o direito de chegar: olha Deus, a minha família até está boa, mas eu quero que a minha família seja melhor. O meu estudo até está bom, mas eu preciso de algo melhor. A minha empresa até está subsistindo, mas eu preciso que a minha empresa evolua.
O meu emprego, o meu cargo está num cargo até legal, até razoável, mas eu quero um cargo melhor. Nós podemos, nós temos o direito. E isso é ter visão, mas ter visão em Deus. O nosso foco não pode fugir de Deus, mas em Deus nós podemos ter o melhor. Em Deus nós podemos ter o melhor. O melhor relacionamento, o melhor casamento, o melhor emprego, o melhor lugar para se viver, um melhor carro para se andar, uma melhor casa para se habitar, o melhor de Deus. Nós podemos ter o melhor de Deus. Afinal, a Bíblia é quem diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós viveríamos o melhor dessa terra. Agora eu tenho que entender qual é o melhor de Deus para a minha vida. Mas eu quero o conforto da parte de Deus para a minha vida. Então eu tenho que ter visão. Eles olharam e almejaram isso. E almejando isso, eles tiveram um projeto. Eles tiveram um projeto. Eles tiveram visão. Eles viram. Eles chegaram até o profeta e disseram, olha, profeta, é o seguinte. Aqui está legal, mas está pequeno. Aqui não molha, mas está apertado. Aqui até serve, mas eu quero um pouco mais de conforto. Então nós vamos até o Jordão. Ali nós vamos encontrar madeira para trazer e aumentar o lugar. E isso me chama a atenção. O que é que eu tenho feito da parte de Deus para a minha vida para alcançar um milagre? O que é que eu tenho feito da parte de Deus para a minha vida para alcançar um milagre? Porque eu posso estender os meus termos? Posso. Eu posso ter conforto? Posso. Eu vou viver um milagre? Eu vou. Mas do milagre e ao projeto existe um caminho, um processo, uma evolução, algo a se fazer. E quem viu isso foram os servos. E na nossa vida nós temos que ver isso. Nós temos que enxergar. O nosso casamento está legal? Tá. Pode melhorar? Pode. Como que eu vou melhorar o meu casamento? O meu emprego está bom? Tá. Eu posso melhorar? Posso. Como que eu vou melhorar o meu emprego? A minha vida espiritual está boa? Tá. Eu posso melhorar? Pode. Como que eu vou melhorar a minha vida espiritual? E a Bíblia fala que eles chegaram ao profeta e disseram, nós podemos ir? Pode. Só que aí existe um, ali no meio, que me pareceu interessante esse rapaz, sabe? Ele chega e fala, profeta, vamos com a gente? Vamos com a gente? E o profeta foi. Só que, chegando até o lugar, eles começam a trabalhar. E a Bíblia fala que eles trabalhando, o machado de um dos rapazes escapa e vai parar dentro do rio. Eu achei legal essa parte do machado escapar e parar dentro do rio. Projeta para mim, fazendo favor, Deuteronômio, capítulo 19 e versículo 5. Deuteronômio 19, 5. Como aquele que entrar com o seu próximo do bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão, com o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o próximo. Parece que na Bíblia é normal o ferro sair voando, né, do machado. A gente olha, são poucos os lugares que falam de cortar a lenha. Mas parece que é normal o ferro sair voando do machado. E indagando o Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? O que acontece aqui é que a ferramenta principal é o machado. A ferramenta daqueles servos, pode retornar para mim 2 Reis 6. 2 Reis 6, versículo 5. 2 Reis 6, 5. É interessante que eles estando a trabalhar, o machado voa e o machado não era deles. O machado é a nossa ferramenta principal. E nessa tarde, essa nossa ferramenta principal é o que nós viemos fazer aqui, exercer a nossa fé. A fé que nós temos é a nossa ferramenta principal. A fé que nós colocamos em Deus, colocamos no nosso projeto. A fé que nós acreditamos ter ou não no nosso projeto é a nossa ferramenta principal. A nossa ferramenta principal também é a nossa oração. É a nossa oração, a nossa perseverança também é essa ferramenta principal. O que nós temos para trabalhar é a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa perseverança. E é interessante que a Bíblia vai falar que isso não é nosso, mas isso é de Deus.
Porque todo dom que existe sobre nossas vidas não nos pertence em nossas mãos, mas pertence a Deus. E o rapaz, quando percebe que o machado escapa, ele, ai meu Deus, foi embora o machado, e o machado não era meu. E isso me chama a atenção. Como que nós estamos cuidando do que Deus tem dado em nossas mãos? Porque a gente se pega fazendo projetos. A gente tem fé no projeto, a gente vai perseverar no projeto. Eu, no começo do ano, eu tinha um projeto de ser fitness, mas o machado foi embora. Eu estou correndo atrás do machado, tá? Uma hora eu acho o machado. Misericórdia, Deus. Mas a questão é, aonde está a minha ferramenta nesse momento? Como estão as nossas ferramentas? E quando eu estava escrevendo o meu esboço, eu me lembrei de uma história que eu ouvi. Tem mais de 10 anos essa história. Eu ouvi uma história que em uma casa em meio a uma floresta vivia um casal. E que esse casal, eles viviam da sua agricultura, viviam da floresta, e eles tinham a necessidade do corte da lenha, é natural. Acender a fogueira, o fogão, a lareira, enfim. E o homem trabalhava nessa parte da madeira. Veja só, irmãs. E o homem trabalhava no corte da madeira com seu machado, todos os dias. E um certo dia a esposa, ela foi cortar lenha com seu esposo. Cada um passou a mão em um machado e foram passar o dia cortando lenha, rachando lenha. E durante o dia o homem trabalhou incansavelmente no corte da madeira. Incansavelmente. E a sua esposa, a cada um certo período, ela se assentava. E o homem continuava a trabalhar incansavelmente. Porém, quando chegou no final do dia, o homem tinha uma pilha de lenha, mas a mulher tinha uma pilha muito maior de lenha. E o homem se colocou a questionar-se. Como que você, vários momentos do dia, você parou, assentou-se, descansou, e eu trabalhei o dia incansavelmente e produzi menos madeira do que você, menos lenha do que você. Aí a mulher trouxe uma resposta a ele. É que você não percebeu, mas todas as vezes que eu parava, eu não estava repousando, eu estava afiando o meu machado. A questão é que nós temos que trabalhar com a ferramenta que Deus nos dá e cuidar dessa ferramenta. Muitas vezes nós trabalhamos incansavelmente de maneira errada. Muitas vezes nós achamos que a fé que nós temos é o suficiente, mas a nossa fé precisa ser trabalhada a cada dia. Nós achamos que o que nós fazemos com as nossas próprias mãos é o suficiente, mas a realidade é que nós devemos nos assentar e falar com Deus para afiar o nosso machado. A realidade é que nossas próprias mãos, mesmo que de maneira incansável, não produz tanto êxito quanto nós assentarmos e conversarmos com o nosso Deus. Senhor, o que você precisa de mim agora? Senhor, qual que é o próximo passo que eu vou tomar? Senhor, qual que é a próxima? É interessante, né? Que a gente coloca isso geralmente na responsabilidade das mulheres. Parece que as mulheres têm tanta força diante de Deus para orar, para interceder, para clamar a Deus pela sua família, para clamar a Deus pelos seus filhos. É amolar o nosso machado. Não estou tirando isso da responsabilidade de nós homens. Estou chamando a responsabilidade aos homens para tomar esse exemplo. Exemplo de ter tempo para a sua família. Exemplo de parar para orar. Exemplo de olhar para Deus. Exemplo de amolar o nosso machado. Só trabalhar incansavelmente não é o suficiente. É necessário que eu amole. É necessário que eu leia a palavra de Deus. É necessário que eu escute a palavra de Deus da parte de Cristo Jesus. É necessário que eu esteja preparado para as intempéries. É necessário que a minha ferramenta esteja pronta para fazer o que é necessário. Eu preciso estar a cada dia amolando a minha ferramenta. Como que eu tenho cuidado do que Deus tem dado em minhas mãos? O que eu tenho feito com o que Jesus Cristo tem colocado diante de mim? Como eu tenho trabalhado? Eu me lembrei dessa história, eu achei ela super interessante para hoje. Enquanto o homem trabalhava incansavelmente, a mulher estava ali somente preparando a sua ferramenta para retomar. Nós precisamos a cada dia estar preparados, ferramenta pronta, disposta. Em terceiro lugar, quando esse homem perde o seu machado, quando a sua ferramenta cai na água,
Outra coisa que me chamou a atenção. Quem estava junto com aqueles rapazes que estavam trabalhando? O profeta. Nós que somos ovelhas, devemos estar junto dos nossos pastores. Nós necessitamos ser pastoreados. Nós necessitamos ser liderados. Nós necessitamos ser cuidados. Veja que no momento do desafio, no momento da intempérie, no momento que a ferramenta cai na água, que ele grita, o profeta está do lado. A hora que ele grita, ai, o meu machado caiu. O homem de Deus, a Bíblia vem falar, versículo 6. O homem de Deus, aonde que caiu? No momento que eu olho, está tudo difícil. É necessário eu ter o homem de Deus junto comigo. E glória a Deus, que a gente possa ter um bom pastor, como nós temos aqui na nossa igreja. E glória a Deus, que nós possamos ter uma pessoa para nos confessarmos, para jogar para fora tudo que nós estamos sentindo, tudo que está se passando dentro de nós. E glória a Deus, que possamos ter boas pessoas para conversar e dizer, olha, está ruim, está bom, está fácil, está difícil. Não está. Nós precisamos ter uma pessoa de Deus perto de nós. Nós necessitamos de ajuda. Nenhum homem é uma ilha. Nenhuma mulher é uma ilha. Nós não podemos viver sozinhos, solitários. Nós necessitamos de pessoas ao nosso redor. Se nós não tivermos pessoas de valor ao nosso redor, nós podemos e corremos o risco de perder coisas de valor. Se naquele momento o trabalhador não tivesse com o profeta do lado, eu fico imaginando até ele sair correndo, chamar o profeta, aí chegar ali, aí falar, onde é que caiu o machado? Então, né? Eu até tinha visto, mas eu esqueci. Eu não me lembro mais onde é que o machado caiu. Nós corremos risco de perder o nosso valor, algo de valor que está nas nossas mãos. É interessante, hoje existe um movimento, né? Um movimento muito famoso, os desigrejados. Pessoas que correm grande risco de esfriamento. Pessoas que correm grande risco de perder a sua essência. Pessoas que estão correndo porque estão fora de um corpo. A Bíblia fala que nós temos a necessidade de estar firmados em um corpo. Tudo que é da parte humana, que se é desligado do corpo, apodrece, se perde. Então esse rapaz, ele vê o profeta, ele fala, olha, caiu aqui. Além dele saber que aquilo não pertencia a ele, mas era de alguém maior, ele reconhece aonde caiu. Ele fala, olha, foi aqui. E esse reconhecer onde caiu, muitas vezes é reconhecer o nosso próprio erro. Nosso próprio erro, muitas vezes, é uma queda que a gente não reconhece. De chegar, se sentar com um pastor, se chegar com alguém que é experiente, com alguém que é de confiança, com uma pessoa de Deus, e dizer-lhe, olha, eu estou perdendo algo aqui. Está acontecendo algo aqui. O meu projeto está sendo interrompido por conta deste erro aqui. É interessante, eu gosto de lembrar, eu aconselho algumas pessoas, e quando a gente conversa, no conversar, a pessoa mesmo fala, olha, eu sei que eu estou errando nessa parte, então vamos orar aqui, aonde está o seu erro. Vamos reconhecer aqui aonde está a nossa falha. Vamos reconhecer aqui aonde está a nossa dificuldade, mas tendo um homem por perto, uma pessoa de Deus por perto, um profeta por perto. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Estão comigo? Glória a Deus. Em quarto lugar, vamos partir agora para o final. Só vive o milagre quem está no projeto. Nós queremos viver milagres da parte de Deus. E para viver o milagre da parte de Deus é necessário que eu esteja no projeto. Se eu estiver fora do projeto, eu não vou viver o milagre de Deus. E qual é o projeto que eu estou nesse momento? Qual é o projeto que eu estou enganjado nesse momento, que eu estou colocado nesse momento, que eu estou focado nesse momento? Se eu não estiver focado em algum projeto neste momento, eu não tenho como viver um milagre neste momento. O meu milagre pode ser na minha família, porque a minha família é um projeto de Deus para a minha vida. O meu milagre pode ser sim a restituição da minha saúde, porque a minha saúde é um projeto que eu tenho na minha vida. O meu milagre pode ser na minha área profissional, porque é um projeto que eu tenho de Deus para a minha vida. Nós estamos sempre em reforma.
E se neste momento você acredita que não está numa reforma, eu quero te incentivar a começar a reformar algo. Júnior, parece que está tudo ok. E se a gente desse um up? E se a gente subir o nível? E se a gente melhorar um pouco a mais? É necessário a gente começar a fazer essas reformas para subir e vivenciar esses milagres de Deus na nossa vida. Nós necessitamos de projetos. É interessante que eu fico imaginando aqui que alguns filhos disseram que iam cortar madeira. Eu fico imaginando, e aqueles que não foram? Será que eles presenciaram um milagre que aconteceu? Será que eles estavam por perto? É necessário eu estar trabalhando no projeto para ver o milagre de Deus acontecer. A Bíblia não vai falar que o projeto parou. A Bíblia vai falar que o profeta foi, viu aonde era o lugar, jogou um pedaço de madeira e o machado flutuou. A mão do rapaz tinha só o cabo. Eu ter um cabo de madeira na minha mão não serve para nada. Eu ter um cabo de madeira na minha mão, eu achar que estou fazendo algo, mas esse algo é em vão, porque o dom de Deus não está comigo. O dom de Deus está no ferro. O dom de Deus estava no machado, e não no pedaço de pau, e não no cabo do machado. E Deus hoje nos restitui machado. Eu olho para nós nessa tarde, eu fico pensando, aonde está o meu projeto? O meu projeto está focado em tal lugar. O meu projeto está na minha casa, está nos meus estudos, está na minha família, está na minha igreja, está no meu emprego. Aonde está focado? Mas aonde está o machado? Júnior, neste momento parece que o machado está dentro do rio. Então Deus quer fazer flutuar o machado nessa tarde. Deus está fazendo flutuar o machado. Deus quer restituir orações aqui nessa tarde. Deus quer aflorar novamente dons do Espírito nessa tarde. Deus quer aflorar novamente essa questão da gente ter essa esperança e esta perseverança no poder que existe em suas mãos. É para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para receber a vitória da parte de Deus. E disse então o profeta, levanta-o e estende a tua mão e toma. É Deus dizendo para nós, olha, eu vou fazer flutuar o ferro. Agora pegar o ferro que está sobre as águas é com você. É Deus trazendo para nós essa tarde, eu estou flutuando o ferro. É você que estende as mãos. E eu quero orar por vocês nessa tarde. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé neste momento. E eu quero orar intercedendo por você. Nós vamos orar, vamos ungir com óleo. Mas só para quem tem projeto. Tem que ter projeto. Júnior, eu não tenho projeto, então vem aqui. A gente quer orar para que você reestabeleça projetos na sua vida. São necessários projetos para nós. É necessário ter projeto. Se não tiver projeto, não tem milagre. Amém? A gente pode louvar um louvor.